Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Não se vendem 5 pássares apenas por 2 asses? Entretanto, não há um só deles que Deus tenha esquecido. Até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não temais, pois bem mais valeis do que muitos pássaros. Lucas 12, 6-7. Meta do mês: desenvolver a modéstia e combater o orgulho. Mas se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: não retardar o exercício da modéstia. Sugestão para sua prece diária: prece de amor ao semelhante. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos, nesse instante, colocar em tuas mãos toda a nossa existência. Queremos agradecer, Jesus, pela noite que aconchegou o nosso corpo a uma cama, trazendo-nos o equilíbrio, a reorganização magnética de nosso corpo, o fortalecimento das nossas energias. Queremos agradecer, Jesus, por todas aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nos impulsionando para a frente. Queremos agradecer, Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade que nos concede de fazermos o bem. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, você que veio na segunda-feira fazer a triagem, hoje é o segundo dia do tratamento. Há outros que já fizeram a triagem em outras semanas, então está aí uns concluindo, outros em continuação do tratamento. Então é muito importante nós nos dedicarmos à tarefa, a tarefa do Cristo. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Você quer mais esclarecimentos? Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Muito bem, meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários segundo o Evangelho de Lucas. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. No roteiro da fé. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé,
nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos e, como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede, junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se, apressados, do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir aos cristãos. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, julho de 1957, e também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 15. Meus amigos, que puxada de orelha o Emmanuel nos dá, né? E acho que quase todos os dias, ou melhor falando, todos os dias, nós recebemos aí uns puxões de orelhas que deixam nossas orelhas vermelhas, né? E precisamos mesmo pensar muito em seguir Jesus. Em outros momentos, sempre disse que nós muitas vezes temos um discurso muito lindo sobre Jesus, mas que nós temos muita dificuldade de viver Jesus, de seguir Jesus. O Emmanuel pontua aqui diversos grupos, por mais dedicados que sejam, ainda nós não conseguimos aperfeiçoar-nos.
E é interessante percebermos que, se olha, eu vou na casa espírita, mas olha, por causa do José, eu não vou mais. Então, o que que acontece? O José é um espírito que está em trabalho de perfeição. Ainda não é um espírito perfeito, vai demorar muito, né? Mas assim, o que que a gente tem que pensar? Isso eu também já pensei muitas vezes e provavelmente muitos amigos pensaram assim: eu vou parar de frequentar porque fulano, porque José ou porque quem quer que seja, fala uma coisa e não vive aquilo que fala. Então, disso dentro do ponto de vista de quem está pensando. Mas nós não podemos jamais seguir Jesus por causa do outro. É claro que as pessoas, elas nos dão sustentação na caminhada. Elas são aqueles companheiros, aqueles amigos que estão ali para nos fazer avançar. Mas nós não podemos centralizar a nossa fé na pessoa, no encarnado que está ali. Porque na hora que o encarnado cai, eu também posso cair, porque eu estou indo para a igreja, estou indo para a casa espírita por causa de fulano. Nós temos que ir para a casa espírita ou para a igreja por causa do Cristo. É por causa dele que a gente vai. Não é por causa do palestrante ou do pregador. Então, nós temos que mudar esse ponto de vista, porque cada um de nós tem suas dificuldades. Às vezes a gente vê o palestrante lá na casa espírita e às vezes não tem nexo no que ele fala e no que ele vive. Mas aí é uma situação do, do espírito que está ali, da pessoa. Então, a minha parte é fazer melhor. Então, como que nós vamos buscar Jesus? Como diz o Emmanuel, se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, o que que nós temos que fazer? É renunciar com desassombro às bagatelas da estrada. Então a gente se apega muito às coisas que estão ao nosso lado. E aí nós vamos seguir Jesus de fato. Nós vamos procurar Jesus, o nosso divino modelo. E aí nós não podemos esquecer, como Emmanuel nos relata no finalzinho da mensagem, que existe muita diferença entre seguir Jesus e seguir os cristãos. Então, os cristãos já fizeram muita barbaridade no nome do Cristo. Mas será que de fato os cristãos seguem Jesus? Quando a gente se dispõe a diminuir uma pessoa porque ela pensa diferente, porque ela é contrária ao partido político que eu comungo, porque ela é negra, branca ou de outra raça, ou porque ela optou por transformar-se, por ela ser homossexual ou bissexual, ou quem quer que ela seja, aí se eu estou excluindo essas pessoas, ainda estou longe de Jesus. Ainda tem um caminho muito grande para chegar perto de Jesus. Então, discursar Jesus, falar que somos pessoas de bem, mas enquanto humilhamos, agredimos, maltratamos, às vezes a empregada doméstica que trabalha com a gente, ela não pode sentar-se à mesa com a nossa família. Ela vai comer a sobra dos nossos pratos. Olha, se sobrou a mistura, ela come. Se não sobrou, ela come só o arroz e feijão.
Então a gente tem que ver nossas práticas, nossas atitudes e confrontá-las com a atitude do Cristo. Será que de fato estamos sendo cristãos? Ou somos um cristão para justificar aquilo que fazemos? Somos contra o aborto, mas traímos nossa família com outras mulheres. Engravidamos essas outras mulheres, mas obrigamos a fazer o aborto. Então, meus amigos, nós temos que repensar a nossa postura cristã. Nós temos que repensar nossa postura em confronto com Jesus, porque precisamos modificar-nos. Todos os dias é um esforço, como diz, um esforço cavalar que nós temos que fazer para de fato viver Jesus. Outras vezes, olha, a pessoa está ali aguardando o exame, eu não gosto dela, ela é chata, então eu vou puni-la, vou deixar o exame dela na gaveta, vou esquecer do exame dela. Estou sendo cristão, agindo assim, priorizando amigos, priorizando políticos. Será que está correto a postura? Então, meus amigos, são várias as indagações que nós devemos fazer para que a gente possa, de fato, viver Jesus. Ao observar que a nossa conduta não está em consonância com o Evangelho de Jesus, é preciso repensar, é preciso modificar-nos. Então, é um esforço que cada um de nós tem que construir todos os dias. Meus amigos, vamos então fazer a prece nessa manhã. Graças a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Deus, nosso Pai, vós que sois cheio de bondade, de compaixão, de amor, nos colocamos nesse instante em atitude de agradecimento, de louvor por todas as criaturas humanas, por todas as criaturas que criastes para acompanhar-nos nessa travessia árdua que precisam ser conquistadas por nós. Agradecemos pelas plantas, pelas flores, pelos animais, pelos pássaros. Agradecemos, Jesus, pelo vento, pela neblina, pelo ar que respiramos. Nós agradecemos pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo dia, pela noite. Nós agradecemos pelas pessoas que estão ao nosso lado, nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, aqueles que estão ao nosso lado carregando conosco a nossa cruz. E pedimos também, Jesus, para que nos ajude ainda mais nessa travessia, modificando a nós mesmos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.